A Bíblia é um conjunto de 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveram os 39 do Antigo Testamento e 9 dos 40 escreveram os 27 do Novo Testamento, num período de 1.500 anos, 15 séculos. Não é um texto que você pega e vai produzir. É um texto escrito em 3 continentes, em 3 línguas, em 1.500 anos, meu querido, por pessoas totalmente diferentes. É porque o Velho Testamento já vinha sendo escrito antes de Cristo, né? Isso. Quando Cristo vem, aí você começa a produzir o Novo Testamento. Isso. E eu acredito que sim, a palavra de Jesus fez efeito naquela população, a palavra de Jesus foi libertadora. A tendência era crescer cada vez mais e tirar o poder do Império Romano. Que é nessa hora que o Império Romano vira e fala assim, opa, eu tenho que fazer alguma coisa aqui por permanência, por sobrevivência, né? A tendência de algo que tá no poder é sobreviver, resistir até o último limite. E aí ele pega esse livro pra ele e fala, ó, vamos compilar aqui, é nosso, vamos... Ele quem pega o livro? O Império Romano. E eles usam a Bíblia pra isso, não? Não, peraí. Quem compila os 39 do Antigo Testamento são os judeus. Judeus, sim, já tava, mas eu falo a formação da Bíblia. É isso que eu tô falando. A finalização da Bíblia. É isso que eu tô lhe falando. O que é que acontece? Como é que o Antigo Testamento é formado? O Antigo Testamento é formado pelo mesmo livro que é o livro sagrado dos judeus. Que no caso a gente tá falando da Torá. A Torá é a primeira parte do livro sagrado dos judeus. O livro sagrado dos judeus se chama Tanar. A Tanar, ela tem 3 partes, tá? A primeira parte é a Torá. A segunda parte é o Neviim. E a terceira parte é o Ketuvim. A Tanar tem 24 livros, que são divididos dessa forma. 5 da Torá e depois os outros no Neviim e Ketuvim. 24 livros. Esse mesmo texto de 24 livros foi fechado no Concílio de Jâmnia, no ano 90 depois de Cristo. Isso é uma coisa do judaísmo. Foi fechado no Concílio de Jâmnia no ano 90 depois de Cristo. Jesus é judeu. Os apóstolos eram todos judeus. Todos judeus. Mas os judeus não reconheciam Jesus como filho de Deus. Salvador, né? Assim como os judeus que reconheciam diziam que os que não reconheciam estavam errados. Jesus não veio para revogar o judaísmo. Jesus veio para cumprir o judaísmo. Jesus veio como alguém para quem o texto judaico apontava. E nós podemos falar sobre isso aqui em várias situações do Antigo Testamento que apontam para Cristo. Cristo não é um profeta, ele é o cumprimento das profecias. Ele é para quem o Antigo Testamento, escrito por 14 séculos, aponta. Então nós temos um texto, meu querido, construído num período de 14 séculos por pessoas das mais diversas qualidades. Você tem textos escritos por reis, Davi, Salomão, por profetas, Isaías. Você tem textos até eróticos, você tem, como é o texto de Cantares, escrito por Salomão, que demonstra que, deixa claro que o amor do esposo pela esposa, do marido pela mulher, não se realiza unicamente no plano espiritual ou almático, mas também no plano físico. O relacionamento sexual no casamento é uma dádiva de Deus e a Bíblia toca neste ponto de maneira muito importante no livro de Cântico dos Cânticos, ou alguns chamam Cantares. Então é um livro construído num período de 14 séculos. Eu já falei por 31 autores. Você acha que esses autores estavam inspirados quando eles... Inspirados por Deus, e esses livros todos não têm uma contradição, tem dificuldades para as quais há solução, há contradições aparentes. Para todo o texto você tem soluções, isso é único, entendeu? Esse é um Antigo Testamento que aponta para Cristo, e se você não entender que aponta para Cristo, você não entenderá a profundidade do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento só é interpretado de forma absolutamente correta quando você olha para o Antigo Testamento pelas lentes interpretativas, ou se assim vocês me preferem que eu diga, pelas lentes hermenêuticas que são Jesus Cristo. Jesus é a lente que dá sentido ao Antigo Testamento. Se você tirar essa lente, você verá o Antigo Testamento, mas não verá a profundidade do Antigo Testamento. Eu faço a seguinte correlação. É como sem a lente interpretativa, que é Jesus Cristo, o Antigo Testamento fosse como uma flor muito bonita, mas sem cor e sem perfume. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento pela lente interpretativa, que é Jesus Cristo, a flor se torna viva, com cores vibrantes e perfumes suaves, porque nós passamos a dar entendimento àquilo. Posso dar vários exemplos se você quiser falar. O Novo Testamento
começa com 4 biografias. É uma biografia. Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias. Biografias de quem? Quem é o biografado? Jesus de Nazaré. E é interessante que a primeira frase do primeiro evangelho do Novo Testamento diz, olha, esta aqui é a genealogia de Jesus. Aí diz, filho de Davi, filho de Abraão. Por que que diz isso? É uma correlação imediata de uma biografia ao Antigo Testamento. Está dizendo assim, olha, este biografado aqui é aquele em quem a promessa feita a Abraão é cumprida. Porque lá em Gênesis, você tem uma promessa a Abraão que diz assim, que por meio de um dos seus descendentes, todos os povos da terra serão abençoados. Abraão tem o seu filho Isaac, tem seu neto Jacó. Não é em Isaac que todos os povos da terra são abençoados, não é em Jacó, não são nas 12 tribos. Em quem? Neste biografado, Jesus de Nazaré, que é biografado por Mateus. Aí diz filho de Davi. Filho de Davi por quê? Porque lá no livro de Reis tem dizendo que um filho de Davi construirá um templo e todos pensam que é Salomão, porque Salomão de fato construiu o templo, tanto que é templo de Salomão, não? Construiu o templo com material reunido pelo seu pai Davi. Isso é um exemplo de humildade muito impressionante de Davi. Ele reuniu material para seu filho construir o templo. Mas acontece que lá em Reis diz assim, construirá um templo cujo trono durará para sempre. O templo que Salomão construiu não teve um trono que durou para sempre, foi destruído no ano 70 depois de Cristo pela segunda vez. Então, o templo que é construído, cujo trono dura para sempre, é o templo construído em Jesus, na sua ressurreição. Jesus é aquele em quem a promessa feita a Davi é cumprida. Por isso que o biógrafo Mateus expõe dessa forma. Então, você está entendendo que começa com 4 biografias, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois da biografia de Jesus, você entra num livro de história. É um livro de história de alto poder acadêmico. É impossível você compreender a Ásia Menor fora do livro de Atos. O livro de Atos é escrito por um médico, Lucas. Lucas escreveu o Evangelho e escreveu Atos. Os Evangelhos são Mateus, Marcos, Lucas e João. Lucas escreveu o Evangelho, e você termina o Evangelho de Lucas, já entra em Atos. Atos é um livro escrito por Lucas, que é um livro de história. Atos tem 84 fatos que são provados pela história e arqueologia. Lucas é um médico, cientista, pesquisador. Você vai ler o capítulo 3 do Evangelho de Lucas, no verso 1, logo no início do capítulo 3, ele começa assim, ó. Quando fulano de tal era o governador, fulano de tal era o sacerdote, fulano de tal era isso, fulano de tal era aquilo. É como se eu dissesse aqui, na época em que o presidente era fulano, o governador do estado era não sei quem, o prefeito era não sei quem, o presidente da Câmara dos Vereadores era não sei quem, o bispo era não sei quem. Ele não está se escondendo. Para todas aquelas autoridades estarem exercendo aquelas posições na mesma época, só um ano satisfaz isso, que é o ano 29 depois de Cristo. Não é um texto que se esconde, é um texto que se expõe. O apóstolo Paulo, por exemplo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, no verso 14, diz aquela que eu considero a frase mais corajosa já escrita em qualquer livro religioso, quando diz, se Cristo não ressuscitou, é vã nossa fé, é vã nossa pregação. Você sabe o que é isso? O apóstolo Paulo, que era um intelectual da mais alta estirpe, você sabe disso? O apóstolo Paulo era um filósofo. O apóstolo Paulo era de uma capacidade intelectual invejável. Ele foi treinado aos pés de Gamaliel. E Gamaliel, por sua vez, era neto de Hilel, que foi o fundador da maior escola judaica de todos os tempos. Cara, você sabe demais, mano. Era um cara extremamente capacitado. E o apóstolo Paulo diz assim, olha, se um fato público incomum, que a ressurreição física de um homem não acontecer, todas as igrejas do mundo, todos os pastores e padres, tudo vão. Olha a coragem dessa pessoa e a convicção que ela tem neste fato histórico que é a ressurreição física pública de um homem.